pastor pediu para eu pregar essa mensagem, finalizando as nossas mensagens que falam de um avivamento prático, né? Bem, eu já começo falando que isso já é uma redundância, porque avivamento, ele tem que ser prático. Avivamento tem que reverberar em nossas vidas como atitudes, né? A gente precisa pôr em prática quando a gente é realmente avivado. E hoje o texto está em Atos 6, do verso 8 ao 15, que eu vou ler aqui. Hoje eu trouxe a minha primeira Bíblia, que eu não enxergo mais nela, que diz o seguinte: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cecília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar? Pai, te agradeço por mais essa oportunidade de falar a respeito das coisas concernentes ao teu reino, Jesus. E eu te peço, Deus, que a tua unção possa vir sobre mim e que a tua palavra seja pregada conforme a tua vontade, Deus. Prepara os corações, Senhor, dos que estão aqui. Prepara o meu coração, Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver se eu consigo ler pelo menos o que está escrito aqui. Bem, eu gosto de dizer que eu gosto de pregar na primeira pessoa. Eu gosto sempre de me incluir, né? Essa mensagem que eu vou passar agora à igreja, antes de mais nada, ela bateu muito em mim. Quero que vocês compreendam que quando eu falar aqui igreja, eu não estou falando da PIBAM, tá? Mas eu falo da igreja em geral. Então, essa passagem de Atos 6, do 8 a 15, ela fala do início das consequências que Estevão teve por ser um homem de Deus, por ser um homem que fazia parte de uma igreja avivada, do grande avivamento que já aconteceu. Ele era um homem santo e por meio dele Jesus fazia maravilhas e sinais. Estevão, ele era um diácono. Acredito que o primeiro diácono, ele é o primeiro a ser citado. Segundo o verso 15 desse texto, você vai ver que no sinédrio, todos aqueles que estavam assentados ali, o viam olhavam para os olhos dele e viam o seu rosto como de anjo. Entendam, muito provavelmente o sinédrio ele era formado por os anciãos, pelos escribas, né, os anciãos, sacerdotes e os escribas. E muito provavelmente eles ficavam assentados enquanto Estevão estava sendo julgado em pé. Mas eles
todos eles, quando olhavam para ele, viam sua face, o seu rosto como de anjo. Mas mesmo assim condenaram ele. Paulo, que naquele momento era Saulo, quando ele apedrejado, estava ali aprovando tudo aquilo que estava sendo feito. Eu quero trazer isso para hoje de uma forma que Deus colocou no meu coração. Os assuntos hoje, dentro da igreja, os assuntos dos pátios, e às vezes em muitos púlpitos, eles mudaram. Muitos de nós estão se engajando em batalhas que não são para ser tocadas. Muitos de nós estamos entrando em batalhas que não são para ser travadas por nós. A nossa batalha, irmãos, é importante a gente compreender que ela é espiritual. Ela não é contra o sangue nem contra a carne, ela não é contra o seu irmão, ela não é contra aquele que ainda não tem Jesus. Jesus, e após ele, os apóstolos, também se sacrificou, também morreu por ser santo, por ser justo, por ser fiel. Por lutar contra a hipocrisia da igreja de então, a estagnação da própria igreja, uma igreja que seus sacerdotes, que seus líderes estavam acomodados no seu conforto. A gente observa, inclusive isso é muito forte, no texto de Marcos 15, verso 10, que Jesus, ele foi levado pelos seus por inveja. Olha só, vocês lembram que Jesus falava com autoridade? Jesus era um conhecedor muito maior das Escrituras do que todos eles. Na verdade, ele era a palavra, ele era a própria Escritura. E a gente fala muitas vezes na igreja de perseguição, que a perseguição virá, que a perseguição está vindo. Aliás, eu costumo dizer que a perseguição ela não virá, ela já está aí. Talvez a gente não seja perseguido porque a gente não se posiciona, A gente às vezes está num trabalho e vê coisas acontecendo nesse trabalho e que a gente não tem coragem de denunciar, a gente não tem coragem de criticar, porque a gente tem o medo de perder o trabalho, perder o emprego. Às vezes não só isso, às vezes a gente tem medo que as pessoas parem de falar com a gente. E, irmãos, e isso aqui, talvez quando eu falo com vocês a respeito disso, vem logo à mente assim, quando a gente trabalha, por exemplo, no governo, na prefeitura, na política, que a gente testemunha certas coisas. Não, irmãos, estou falando de quem trabalha às vezes até na igreja, de quem às vezes está dentro da igreja e observa coisas e não fala, e age de determinadas maneiras que também não reconhece. Às vezes a gente não reconhece nossos próprios erros. Temos olhado muito para o mundo, mas nos esquecemos muitas vezes de olhar para dentro. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso se eu tenho que falar de avivamento prático? Por que será que esse avivamento que a gente tanto fala, que tanto se prega, a gente não vê às vezes acontecer? Porque avivamento, irmãos, não é uma reunião em que os dons espirituais se manifestam. Apesar do que, num avivamento, dons espirituais se manifestam. Mas nem sempre isso é avivamento. Avivamento não é uma tradição que você é fiel a ela. Avivamento não é uma denominação que você serve. Avivamento não é isso.
Na verdade, muitas coisas não são avivamento. A gente anseia pelo avivamento, mas a gente precisa parar às vezes e perguntar, mas queremos de verdade esse avivamento? Sabe por quê? Porque avivamento, em tudo que eu tenho lido, em tudo que eu tenho estudado, em tudo que eu tenho compreendido, mas principalmente na palavra, a gente vai compreender que avivamento verdadeiro é arrependimento, é verdade e arrependimento. Vamos entender isso melhor. Para que o grande avivamento aconteça, faz-se necessário que tenhamos convicção do pecado, que verdades sejam expostas e nos arrependamos. A gente vai ver, quando a gente ouve falar, alguns já devem ter ouvido falar, né? Já falei isso aqui outras vezes, que a pregação do Jonathan Edwards nos Estados Unidos, ela foi tão forte, que a convicção daqueles homens, a convicção de pecado que eles tiveram naquele momento, eles olhavam para o chão e a impressão que eles tinham era que o chão estava se abrindo e eles estavam vendo o inferno que eles podiam cair. E eles se seguravam nas colunas e rasgavam as colunas com as suas unhas, por causa de uma pregação lida, por causa de uma unção de Deus que foi naquele lugar, em cima daquele homem, e aquelas pessoas tiveram o quê? Convicção de pecado. Então eu já começo falando assim, não tem como haver avivamento se a gente não tiver convicção de pecado. O que eu falo com isso? Lá em João 8, você vai ver Jesus discutindo com aqueles sacerdotes, falando que eles tinham que se arrepender, falando a verdade para eles, só que eles não estavam prontos para receber a verdade. E aqueles sacerdotes falavam tipo assim, quem é você para falar isso para nós? Nós somos filhos de Abraão. E ele falava, vocês não são filhos de Abraão. Ele está falando para a igreja. Vocês são filhos do diabo e o pai de vocês é assassino desde o princípio. Jesus dá essa palavra forte para ele. Entendeu? A igreja, Jesus não veio. Você vai ver, quando você olha para Estevão, que eu acabei de mencionar, você vê ele sendo aprisionado e sendo levado para o sinédrio pela sua própria igreja, pelos os seus próprios irmãos. Você vê Jesus sendo aprisionado e morto pelos seus próprios irmãos. Assim como você viu lá atrás José sendo aprisionado e levado pelos seus próprios irmãos. Por isso que o avivamento primeiramente tem que vir para nós, não é lá para fora, porque avivamento traz despertamento. O nosso avivamento, o avivamento da igreja vai trazer despertamento àqueles que dormem, que estão lá fora. Ele é muito bom estar no culto, que dá sempre fala glória. Muito bom. O que a gente precisa entender é que a santidade, ela precisa ser integral, não pontual. A santidade, ela não pode parar aqui dentro da igreja e a gente sair, deixar a santidade. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente pode fazer vigília, a gente pode fazer jejum, a gente pode fazer o que for aqui, que não haverá avivamento. Porque avivamento é mudança de vida, é mudança de comportamento. Olha, irmãos, olhem para o que vem acontecendo na igreja em geral. Olha os escândalos. Vejam, vocês já repararam que grandes líderes midiáticos, chega um momento que eles caem? A Flor de Lis tinha até filme. Tudo bem que foi feito pela Globo, mas tinha até filme. Palavra da Verdade, um grupo de louvor
um ministério que era tremendamente respeitado, liderou e está afirmando que Jesus não é Deus. André Valadão e companhia, Neil Barreto, quantas vezes eu ouvi mensagem do Neil Barreto, me edificava pra caramba. Igreja Betânia, lá em Realengo. A igreja, ela precisa voltar a um avivamento que é muito maior do que tudo, que é o avivamento da palavra. Ler devocionalmente a palavra e não ficar com pequenos ensinamentos de pastores, influências, com David Leonardo, pelo amor de Deus. Prega o evangelho água com açúcar, diz que nada de mal vai acontecer com você, que você é cabeça e não cauda. Eu não entendo, sinceramente, por que eu não entendo? Eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito disso e fico pensando assim, cara, será que esses caras, eles não leram aquela parte que Deus fala que aquele que quiser ser o maior será o menor? Eu não compreendo isso, sinceramente, de todo o coração, porque parece que esses homens não leram a palavra ou tiveram algum ataque de amnésia, porque a palavra é muito clara. E aí, muitas vezes a gente dá muito mais valor aos pastores de YouTube, aos influencers, mas não ouve a palavra que seu pastor da igreja local te fala. Mas na hora que a gente está doente, o David Leonardo não vai te visitar. Na hora que sua filha de 15 anos faz aniversário, não é o Luciano Subirá que vai lá. Aí vocês falam, mas é festa. Olha, não é fácil, gente. Festa é legal, mas o pastor tem que estar em 800 festas por mês. Não é, pastor? Não é fácil, é cansativo. Vocês pensam assim, mas e a festa é tranquila? Não. Quantas vezes, eu mesmo, quando eu estava lá com o pastor Vladimir, e sei que o pastor José, acontece isso com ele, você sai de um parto, vai para um sepultamento, no mesmo dia, talvez volte para um parto, vá para um aniversário à noite, mas a gente está se tornando uma igreja que está sendo muito influenciada por esse acontecimento do celular, o acontecimento digital, os YouTubes da vida, Instagram, as curtidas, porque você vai ver muita gente hoje pregando o evangelho para ter curtida, para ter engajamento, precisa produzir o tempo inteiro. Irmãos, eu estava vendo aqui o pessoal cantando hoje, vendo a Yarim cantando, assim como os outros, e eu estava pensando ali embaixo, falei, cara, como a gente tem gente boa cantando na igreja. Como eu vejo o David, eu não sei falar o nome de todo mundo, Cleidson, todo mundo aí. Cleidson, eu lembrei do teu nome, foi um milagre. E Cleidson não é fácil. Mas o que eu estou falando com isso? E eu vejo tão bacana isso, porque eu sei que vocês poderiam estar no mundo. Eu sei que vocês poderiam estar tendo, talvez, uma suposta valorização maior no mundo. Não, a sua valorização aqui é muito grande. Primeiro que o que vocês cantam aqui é porque há uma unção de Deus sobre vocês. E isso eles não têm, nem vão ter nunca lá. Não tem. Por isso que nesses dias eu conversei com os garotos aqui que estavam falando, estamos montando uma banda. Eu falei, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tem uma banda aqui da cidade que, infelizmente, todo mundo já se separou, já tiveram problemas. Não busquem esse sucesso terreno. O maior avivamento que aconteceu após o Pentecostes, aí é importante a gente compreender isso, porque a gente muitas vezes liga avivamento a grandes louvores, grandes manifestações, mas o maior avivamento que aconteceu depois do Pentecostes foi um homem pregando um papel na igreja do castelo de Wittenberg com 95 teses.
Foi a Reforma Protestante. Um ato, talvez simplório ali, claro que envolvia outras coisas, não vou enganar que não, mas que mudou o mundo dali para frente. Olha o que é um avivamento. Ele frutifica. Um avivamento verdadeiro, ele não fica aqui dentro das quatro paredes. Quando você olha para há pouco tempo, lembra uma universidade nos Estados Unidos, Osborne, um negócio assim, que eles não conseguiam parar de orar, e todo mundo falou, cara, que avivamento, é avivamento. Cadê? Acabou. O que gerou aquilo, é claro, não estou dizendo que não é um mover de Deus, é um mover de Deus, mas não um avivamento. O avivamento, ele precisa sair daqui, ele precisa tocar pessoas. E esse avivamento da reforma foi simplesmente porque Lutero leu um textinho, Romanos 1,17, dizendo que nós somos salvos pela fé, pela graça. Isso mudou toda a cosmovisão de Lutero e fez ele fazer aquilo, fez ele tomar aquela decisão na vida dele. Mas por volta do século 16 e 18, o que acontece? Começa a haver um racionalismo. Eu vou explicar de uma maneira mais simples. Começa a haver na sociedade europeia um cara chamado René Descartes, que vai falar sobre o racionalismo. Ele vai dizer que só é verdade aquilo que você experimenta, aquilo que você toca, aquilo que você está vendo. E com isso, a igreja de então, aquela sociedade, ela começa a se esfriar. Mas adiantando bastante a coisa, aí vai chegar o momento que vão aparecer uns homens chamados pietistas. E nisso vão aparecer também os puritanos. Esses homens, o que eles fazem? Eles notam, irmãos, não sei se vocês vão fazer uma analogia que já aconteceu perto de nós. Eles notam que aquela sociedade, aquela igreja que estava fria, eles começam a notar que as pessoas não tinham experiências com Jesus. Eles começam a notar que a maior parte das pessoas que estavam na igreja, eles estavam ali porque, assim como nós que nascemos católicos, né? Porque eles eram filhos de outros crentes. Eles eram filhos de homens que eram religiosos, ou os seus líderes que os influenciavam. Então, eles estavam acomodados naquilo, mas experiência com Deus eles não tiveram. E esses pietistas chegam com perguntas que vão incomodar eles. Sabe por quê? Eles chegam para eles e falam assim: você já parou para pensar se você se converteu mesmo? Aquilo começa a mexer com a igreja. Ah, mas por quê? Não, faça uma reflexão. Muitos de nós, às vezes, precisa fazer essa reflexão. Você já teve uma experiência com Deus? Já sentiu a presença do Espírito Santo? Esses homens, qual era a diferença deles? Eles buscavam tremendamente a presença do Espírito Santo. Eles buscavam os grandes sinais e milagres. Eles queriam ver as coisas acontecerem no meio deles. É daí que vocês vão ver nascer um grupo chamado os morávios, ou os moravianos. Talvez alguns não conheçam. Vou falar muito rápido sobre eles. Um ato deles, não foi só esse. Eles descobrem uma ilha que só quem ia para essa ilha para trabalhar lá nunca mais voltavam. Se tornavam escravos do dono da ilha e nunca mais voltavam. Se tentassem voltar, eram mortos. E eles descobrem que essa ilha, ninguém sabia de Jesus. Um grupo de moravianos se reúne e pegam um navio e resolvem ir para essa ilha, se oferecer como escravos, para nunca mais voltar. Olha
o que um avivamento faz. Eles dizem que foi uma coisa um misto de tristeza e alegria no porto, dos familiares se despedindo deles para nunca mais, porque eles estavam indo por causa daquelas vidas que ainda não conheciam Jesus, para morrer lá dentro, naquela ilha. O que podemos então chamar de avivamento prático? Vamos nos ater agora, essa foi só a introdução. Vamos nos ater agora na palavra de Atos 6, 8 e 15. Primeira coisa, avivamento prático é quando homens e mulheres de Deus apresentam e conservam uma boa reputação, demonstrando em todo o tempo sabedoria espiritual, e Deus realiza prodígios e sinais por meio de suas vidas, e essas pessoas verdadeiramente frutificam. Comportamentos. Nossos comportamentos, irmãos, necessariamente precisam mudar. Eu não estou pregando moralidades aqui, mas a gente precisa ter essa consciência. A gente precisa compreender qual é a roupa que a gente está usando, as palavras que estão saindo da nossa boca. Como eu vejo cristão falando palavrão? Talvez você ache assim, mas isso aí não é nada demais. Não, é assim. Não quero dizer que isso vai te levar para o inferno, mas isso poderia, eu acho que eu vou ser muito radical nisso, mas isso poderia ser um sinal que talvez você esteja nele. Não estou dizendo que isso está no inferno, mas o que eu quero dar a entender? Quando você tem encontro verdadeiro com Jesus, você se preocupa em agradá-lo. Você não quer falar coisas que você sabe que ele não falaria, fazer coisas que você sabe que ele não faria. Nós precisamos. Eu estou nessa aqui. Estevão, ele era assim, ele era um homem, olha, bem visto por todos. Não sou eu que estou falando, o texto diz isso. Por isso é escolhido como diácono. Sua reputação era impecável aos olhos da sociedade e tinha uma sabedoria ímpar. Você vai ver isso lá em Atos 6,3. Esse homem escolhido como o primeiro diácono da igreja primitiva viria ainda adquirir mais graça e poder. Por quê? Porque ele caminhava com Deus. O rosto dele não era como de anjo, não aparecia como de anjo por causa de uma campanha de jejum e oração, mas por causa de uma vida com Deus. Porque Deus estava ali cumprindo uma palavra. Sabe aquela palavra que Jesus fala assim, olha, não se preocupe quando você for preso, que você não se preocupe com o que você tem a dizer, porque o Espírito vai te dar o que falar. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele, por fazer parte de uma igreja avivada, desfrutava da presença de Deus e frutificava para o reino. Estevão era parte de uma igreja avivada. O avivamento acontece na igreja, como já falei aqui, vou repetir, talvez mais outra vez, para que a igreja desperte o mundo. Para que nós desfrutemos da presença de Deus não só aqui dentro, em todo o tempo, de maneira integral. Desfrutemos da presença de Deus e frutifiquemos para o reino de Deus. Fazendo com que aqueles que vivem lá fora, como se Deus não existisse, eles despertem, em algum momento eles falem assim: existe verdadeiramente um Deus. Por causa, talvez não do que a gente falou para eles, mas por causa da nossa vida, como se apresenta a eles. Não há, irmãos, avivamento sem arrependimento. Não há.
O avivamento faz a igreja frutificar, mas estamos falando de uma batalha pesada. Se você frutifica, você também gera algumas situações que a gente vê aqui em Estevão, a gente viu em Jesus. Quem frutifica muitas vezes geram algumas situações nos corações de algumas outras pessoas. Às vezes gera inveja. Jesus foi entregue pelo seu próprio povo por inveja. Aqueles homens da sinagoga dos libertos, eles eram homens que tinham sido libertos de Roma, judeus. Por que o problema deles com Estevão? Porque eles eram dedicados ao estudo da palavra, eles discutiam a palavra em todo o tempo e eles não estavam concordando com as atitudes de Estevão, mas na verdade era inveja. Olha o problema da inveja. Avivamento prático, e é a segunda coisa que eu falo agora, ela gera inveja e retaliações inimagináveis. Vamos botar aí o verso 9 e 10 do texto. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Eles tinham inveja, mas quem falava ali não era Estevão, era o Espírito do Senhor. Com tudo o que Deus estava fazendo por intermédio de Estevão, esses judeus, esses homens da sinagoga dos libertos, que estavam acostumados a debater sua teologia, eles se levantaram contra ele, mas não tinham argumento. Vocês já viram como é discutir com alguém que não tem argumento? Quando você conversa com alguém que não tem argumento, chega uma hora que ela fala assim, não quero falar mais não. Ou então, ela vai arrumar um jeito de te atacar. Hoje a gente vê muito isso nas questões das lacrações. As pessoas não discutem mais para ter ideias, para discutir ideias, para edificar um ao outro, mas para lacrar. É o termo que é usado hoje. Pessoas que se acham sábias são perigosas. O verdadeiro sábio, ele tem humildade. O verdadeiro sábio, quando a gente critica ele, quando a gente fala alguma coisa para ele, ele aceita se a gente estivesse correto, e ele agradece, ele aprende mais alguma coisa. Ele não encerra a sua sabedoria. Esses homens, por inveja, ardilosamente cercaram Estevão. Eles atiçaram, o texto diz, tanto o povo quanto os anciãos, quanto os escribas. Não tinha como não prender Estevão. Eles o prenderam e levaram ao sinédrio. A inveja, ela é terrível. Ela nos cega. Ela deixa o nosso coração cheio de ódio. Ela nos torna estúpidos. A inveja, sabe o que faz com a gente às vezes? Às vezes tem alguém na nossa igreja que está sobressaindo. Mas você vai arrumar alguma coisa para falar dele. Eu falo para vocês que poucas igrejas nos dão a oportunidade de pregar como o pastor José nos dá aqui. Porque tem muitos pastores que não gostam que outros preguem e se sobressaem. Muitos mesmo, não é brincadeira. A inveja faz com que você até invente alguma coisa para que aquela pessoa diminua. Nos torna realmente estúpidos. A inveja às vezes faz igrejas racharem. Não compreendem o reino. Às vezes a pessoa fala assim, está vindo uma igreja tal para a cidade. E você fala assim, meu Deus do céu, vai esvaziar a minha igreja. Precisamos pensar no reino, irmão. Se as pessoas saírem da nossa igreja para ir para outra, tem alguma coisa. Não é porque uma outra veio. Se bem que muitos vão e depois voltam, é assim.
Mas não podemos ter esse sentimento no nosso coração. Vocês lembram quando chegaram para Jesus e falaram que tinha outras pessoas pregando? O que importa é que falem do Evangelho. Jesus não estava preocupado com essas pequenas coisas. A gente também não pode estar. Mas nossos pés muitas vezes quase se resvalam. Não é fácil, né? Às vezes eu estou aqui, vejo o pastor George subir aqui com violão, cantar 2, 3 louvores e eu não canto nada, né? Realmente, talvez seja uma inveja boa essa. Eu falei, poxa, como eu queria. Como é bom, né? Um líder de célula, quem é líder de célula aí? Como é bom ter alguém na célula que toque um violão, que cante. Como anima a célula. Como é bom. Vou convidar o Bruno para ir para a minha célula. Nós perdemos agora nós tínhamos um casal maravilhoso que estava com a gente, que cantava lá, não estão indo mais. É muito bom. Mas não é isso que te prende a uma igreja. Não é isso. Amados, jovens inclusive, né? A igreja é boa, aquela igreja é boa porque a parede é preta ou azul. Aquela igreja é boa porque tem várias diversões para a gente. Amados, se isso fosse o que realmente traz conversão para jovens, a gente não teria nenhum jovem convertido aí durante alguns séculos, porque isso começou agora. É o Espírito Santo de Deus que converte. Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo, é Ele que age nos nossos corações, é Ele que desperta em nós um amor, uma vontade, um desejo. É Ele que às vezes você está em casa ouvindo louvor e você começa a sentir o seu corpo se arrepiar e você chora. É o Espírito. Porque se você estiver aqui só por causa da parede preta, meu Deus, mas essa inveja que eu falei fez aqueles homens até subornarem pessoas, apresentaram testemunhas falsas. Olha só como que o comportamento daqueles líderes religiosos poderia atrair alguém para Deus. Como? E é por isso que Jesus veio. Aqueles homens não estavam fazendo o que era necessário ser feito. Um avivamento prático, verdadeiro, vai mudar toda a impressão que as pessoas têm de nós. O texto diz que eles olhavam para Estevão e viam o rosto como de anjo. Um avivamento verdadeiro muda a imagem que as pessoas têm de nós. Isso pode nos trazer grandes problemas, lutas, retaliações, como foi falado aqui, mas os frutos são exponenciais. Os frutos são grandes, pois todos viam, ele foi morto, mas todos viram o rosto dele como de anjo. Aqueles que não têm o Senhor, amados, isso é muito forte, tá? Quem não tem o Senhor, odeia o Senhor. Aqueles homens não tinham o Senhor. Jesus já tinha falado isso em João 8. Eles adoravam suas posições e seus privilégios. Eles não haviam compreendido a palavra e também não queriam compreender. Eles não queriam. Muitas vezes a gente quer o avivamento mesmo, a gente quer ser confrontado, a gente quer que a nossa verdade seja exposta. Às vezes a gente está numa célula e a gente não tem coragem de expor para aquele pequeno grupo ali alguns dos nossos pecados, só que pecados, eles são muitas vezes curados quando há confissão.
Eles queriam que a palavra fosse a que mais se adequasse a eles. Eles não se importavam com o sofrimento do povo, eles os manipulavam. Era a politicagem do sacerdócio, a hipocrisia dos guardiões da fé. Hoje não tem isso, né? Contra isso, Jesus pregou. Foi contra isso que ele veio. Sabe por quê? Que ele também veio cumprir uma palavra lá de Ezequiel 34. Olha o texto lá de Ezequiel 34. Pode botar aí, por favor, do 1 ao 11. Vou ler, preste atenção. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Eu vou adiantar, lá no verso 11, vamos logo para o final, ele vai dizer: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Jesus veio para falar às ovelhas perdidas de Israel. Ele vai falar isso naquele texto da mulher cirofenícia. Lembra? Que ela vai falar com ele, mas ele não atende. E ele fala que a palavra dele era para os seus. Não era para ela, né? Mas ela vai dizer que até os cachorrinhos comem das migalhas. E ele diz, e talvez parece que não sei se alguém falou isso aqui essa semana numa palavra. Acho que foi a segunda vez só que Jesus falou que nunca viu fé como aquela, e era a fé de uma pessoa que não era do seu povo. Ela era uma mulher cananeia, uma mulher cirofenícia. Lembre-se que em Mateus 24, 24, né, nesse texto, ele falou isso. Que ele foi enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas muitas vezes a gente quer criticar o mundo, criticar o que o mundo está fazendo. O mundo é mundo, vai ter atitudes de mundo. Eles precisam, irmãos, entenda uma coisa. Eu estava falando com uma amiga minha essa semana. Porque nós temos um DNA de Deus, porque a gente sabe, aquele povo de Deus sabia que necessitava de um Messias, que um homem viria para trazer liberdade. Por causa disso, dentro de nós, às vezes a gente acha que um homem vai vir na política e vai resolver. Não vai. Seja de direita, seja de esquerda, seja do que for. O que muda verdadeiramente o mundo, ao meu ver, irmãos, é a igreja. Amados, olha, eu sinto repetir isso, mas é pregação, né? Pregação é repetição. Mas no livro do John Stott, tem lá o livro Discípulo Radical, tem um testemunho de um homem do Islã que se converteu, e que ele diz que se o cristão fosse verdadeiramente cristão, o islamismo já teria acabado. Um indiano tem um testemunho lá dizendo que se o cristão fosse verdadeiramente cristão, a Índia já estaria aos pés de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? É que é a gente que pode mudar esse mundo.
Não estou dizendo que não tenhamos que nos interessar pela sociedade, pela política, não. Mas não deixa isso atrapalhar a nossa fé. Infelizmente, muitas pessoas, não todas, né? Estão no mundo, que estão fora da igreja, têm uma ideia de nós que não é desejável pelo Senhor. Muitos escândalos têm acontecido, como eu falei no início, e a gente, às vezes, se nós somos uma igreja coerente, uma igreja bíblica, pastores sérios, muitas vezes a gente é colocado no mesmo saco. Líderes e personalidades, até então respeitados, famosos, tomaram tombos horríveis. As pessoas que estão assentadas nos sinédrios da vida, elas precisam olhar para nós, que somos constantemente julgados, nós somos julgados, mas elas precisam olhar para nós e não verem rostos culpados, desanimados, mas verem rostos como o rosto de um anjo. Estevão não estava com a aparência de anjo, como eu falei aqui, por causa de uma campanha, por causa de um jejum. Era uma vivência. A igreja, ela não pode ser composta de pessoas, irmãos. Muitas pessoas que o tempo todo, Deus disse, Deus me falou, Deus me falou, Deus me falou. Quando não falou. Fale quando Deus te falar realmente. Líderes envolvidos em escândalos sexuais, homens que se dizem ser de Deus, defendendo políticos mais do que pregando o evangelho. Muitas igrejas estão sendo chacoalhadas por causa dos nossos desejos materiais e carnais, dos corações de muitos dos líderes. Igrejas brigando por causa de nomes, brigando por causa de direitos autorais, igrejas com áreas VIPs em celebração de Ano Novo. Será que Jesus seria recebido nessa área VIP? O verdadeiro avivamento não é feito disso, está longe disso. Avivamento é feito de verdade e arrependimento. Antes de pregar o amor, foi pregado a lei. Sabe por quê? Porque não tínhamos a consciência do pecado, a consciência do erro. Até Moisés, trazendo a palavra de Deus, escrever lá, não adulterarás, aquele povo ainda não sabia direito o que era adulterar. Não cobiçarás, não sabiam. A partir do momento que a lei entra, você tem consciência do seu pecado. Jesus, quando vem na plenitude dos tempos pregar o evangelho do amor, antes dele vem João Batista falando: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Quando Jonas vai, por insistência de Deus, a Nínive pregar o evangelho, ele não chega lá para os ninivitas e fala assim: Jesus te ama, irmão. Ele fala assim: olha só, se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. O que aconteceu? Converteram-se todos. Não estou falando que a gente tem que sair daqui e falar essas coisas para as pessoas, a gente tem que falar em amor. Mas eu costumo lembrar uma coisa que é muito interessante. Eu falei com o pastor José, Julinho, né, que está agora em Macaé. Eu nunca esqueço do Julinho, porque eu era do mundo, eu estava na rua bebendo cerveja no bar ali do lado da Frilac, tinha acabado o culto aqui, Julinho tinha descido lá para a Frilac para comer uma fatia de pizza. E Julinho chegou para mim e para os outros e falou assim: olha só, vocês tudo vão para o inferno. E eu falei: que isso, Julinho? Radical. Mas até hoje eu não esqueço. Olha só,
Até hoje eu não esqueço. A igreja está querendo ser boazinha demais com o mundo. Olha, não fala isso não, por favor, não dá essa palavra não. As pessoas vão ficar chateadas, vão sair. Aí sabe o que está acontecendo? Cara, como eu estou indo a... Irmãos, eu falei para o pastor José nesse dia: pastor, se o senhor quiser ajuda para ir a sepultamento, para ir ao hospital, eu vou contigo, mas festa não. Eu não tenho prazer em ir à festa, irmãos, é verdade. Até porque hoje você vai à festa de crente, só tem música do mundo. Você vai a casamento de crente, só tem música do mundo. O crente hoje está indo para o Rock in Rio. Aí você fala assim, não pode ir? Claro que pode, você é livre, Jesus falou. Mas amigo, bem, eu não sou o melhor exemplo para vocês, mas eu falo uma coisa para vocês assim, do fundo do meu coração, em humildade. Eu nunca mais tive vontade de ir a esses lugares. Não tive. Por que está se tendo vontade de ir a esses lugares? Por quê? Entenderam? Eu não estou falando que vocês estão proibidos. Eu aprendi uma frase muito bacana, porque eu costumava falar assim, olha, bebida não é pecado. E é verdade, não é pecado. Só que tem um detalhe. Por causa de Jesus, nós deixamos de fazer até o que não é pecado. Entenderam? Porque quando a gente bebe, a gente dá um testemunho ruim para quem tem problema com bebida. E às vezes, realmente, a bebida pode trazer alguma coisa, você falar o que você não gostaria de falar, fazer o que você não gostaria de fazer. Não adianta, eu não quero usar de mentiras, de subterfúgios, como alguns usam, dizendo que o vinho que Jesus bebeu não tinha álcool. Tinha. Mas Jesus não se embebedava. Era uma outra situação. Era uma outra sociedade. A gente precisa compreender que o Evangelho, ele é para o outro. Tudo que a gente faz tem algum resultado no outro. Tudo que a gente fala tem algum resultado no outro. Ele está te vendo. As pessoas ao seu redor, os seus vizinhos estão te vendo. Seus vizinhos estão te ouvindo. Se você está brigando em casa, se você está xingando, se você está fazendo... Você pensa que não? O meu vizinho lá, ele fuma um cigarro, eu sinto o cheiro lá em casa. O meu vizinho da frente, tudo que ele fala, eu ouço lá em casa. Verdade. Verdade e arrependimento é o que é feito o verdadeiro avivamento, o avivamento prático. Aqueles homens buscavam, naquele período lá do Antigo Testamento, salvação por meio de sacrifícios orientados nas Escrituras, que já apontava para Cristo. Mas até isso eles não entenderam, porque sacrificar também não era avivamento. Sacrificavam os montes, talvez pensasse que aquela multidão de sacrifício significasse isso, um avivamento, mas não era. Eis que é chegada então essa plenitude, que vem Jesus. Jesus é maravilhoso, irmão. E Jesus vem nos falar de arrependimento. Nós não podemos ser como aqueles fariseus que falavam assim, arrepender-se de quê? Porque às vezes parece que a gente é assim. Nós somos assim. Quem é você para estar falando isso para mim? Eu não sou melhor do que ninguém. Sou melhor. Na verdade, eu aprendo lá em Filipenses que a gente deve considerar os outros melhores do que a gente. Não sou. Estou longe de ser. Longe. Mas caminhando aqui para o final, deixa eu ver. As pessoas precisam ter convicção de pecado. Qual foi a palavra de Estevão em Atos 7? Qual foi a sua defesa?
E Estevão, nesse momento, à morte, quando dão a palavra a ele, vocês acham que ele chega e fala assim: olha, me desculpe o que eu falei? Não. Ele pega, ele traz, vai lá atrás, lá em Abraão. Ele vai falar o que Abraão fez, ele vai falar o que os patriarcas erraram quando escravizaram José. Estevão vai falar de Moisés, das desobediências a Moisés, vai mostrar assim: olha, vocês sempre fizeram isso e continuam a fazer. E ele vai dar uma palavra muito forte no final, que ele vai dizer assim: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Estevão fala isso sendo julgado por eles. Vós que recebestes a lei por ministérios de anjos e não guardastes essa lei. Lemos isso e podemos pensar: ele não queria ser liberto. Não é possível. Não. Mas não era Estevão que falava ali. Lembra? O Espírito Santo falava por Estevão. E eu tenho praticamente certeza que o Espírito Santo já estava anestesiando Estevão para as pedradas que ele levaria. Estevão só disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado com estas palavras. E adormeceu. Ele fez como Jesus. Aqueles homens estavam maltratando ele e iam matá-lo, e mesmo assim ele pediu perdão por eles. Verdadeiro avivamento tem verdade e tem arrependimento, e isso gera perdão em nós. A palavra diz que aqueles que não perdoarem não serão perdoados. Não sou eu que falo. Esse avivamento do primeiro século transformou as vidas desses homens. Estou acabando. Eles não eram mais os mesmos. Avivamento, como é da igreja primitiva, gera despertamento. Avivamento é para a igreja, despertamento é para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Precisamos despertar aqueles que ainda estão lá fora. Avivamento prático. 4 coisinhas que eu quero que a gente se lembre. Avivamento prático gera boa reputação e sabedoria, prodígios e sinais, frutificam 100, 60 e a 30 por 1. Avivamento prático gera inveja e retaliações, sim, mas avivamento prático também gera arrependimento verdadeiro, e avivamento prático trabalha com a verdade. Mudemos, identifiquemos os nossos pecados e nos arrependamos constantemente, diariamente. Se indagamos, arrependemos de quê? É que ainda a gente não teve a convicção do pecado, ainda não compreendemos o quanto somos pecadores. Preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo, em amor sim, mas que seja pautado pela verdade. Preguemos em tempo e em fora de tempo. E se por acaso nos jogarem no sinédrio, nos jogarem numa cela para nos julgar, que nesse momento, aquelas pessoas que estão nos julgando, olhem para nós e vejam um rosto como de anjo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.